Fala pessoal, sejam bem-vindos à série 20 com 3, a série que tem como objetivo permitir que você vá do zero a faturar 20 mil reais por mês com apenas 3 clientes de consultoria. Então essa série é voltada para você que quer se tornar um consultor, quer se tornar uma consultora em CRM, podendo atender empresas do segmento B2B. Então toda terça e quinta-feira eu estou trazendo aqui um conteúdo que sirva para esse propósito, ajudar você então a desenvolver todas as habilidades, desenvolver as técnicas e você ter os recursos que vão fazer com que você tenha seus primeiros clientes de consultoria e possa rapidamente faturar 20 mil reais por mês. Bom, esse é o episódio número 2. Para quem não assistiu o primeiro episódio, eu recomendo que você passe aqui no meu canal do YouTube, acesse lá. O primeiro episódio eu falei exatamente dessa profissão que vai bombar em 2021, que é ser um consultor aí de CRM, uma consultora de CRM, e expliquei o porquê essa profissão vai bombar no ano de 2021. Então, se você não assistiu, esse episódio foi introdutório a essa série que eu estou fazendo aqui, eu recomendo que você passe lá e assista. Isso vai te dar um contexto melhor do porquê eu estou trazendo esse conteúdo, do porquê eu estou investindo meu tempo aqui trazendo e compartilhando com vocês esse conteúdo, tá? Então, o episódio de hoje, o tema é as 3 principais demandas que qualquer consultor de CRM costuma ter. Eu trouxe esse tema principalmente para facilitar e agilizar a sua curva de aprendizado, porque na medida que você sabe de forma prévia quais são as principais demandas, você consegue se especializar, você consegue direcionar melhor o seu processo de capacitação, porque obviamente para você ser um bom consultor, você precisa permanentemente estudar, você precisa aprender e melhor do que isso é você exatamente ter um aprendizado direcionado ao que realmente o mercado demanda, o que o mercado precisa, especialmente porque em CRM, que é um mercado também bastante amplo, se você não tem uma direção nesse sentido, você pode levar muito tempo para se desenvolver. Então, meu objetivo aqui é permitir que você acelere esse desenvolvimento e você rapidamente possa começar a ter seus primeiros clientes de CRM. Então, é um pouco do que a gente vai ver hoje aqui, tá? Antes de eu começar o conteúdo, eu quero pedir para que você clique aqui e deixe a sua curtida no vídeo. Isso vai fazer com que o YouTube aqui entregue esse conteúdo para mais gente, então isso vai permitir que você contribua também com outras pessoas que também estão buscando conhecimento. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal e quer ser alertado, lembrado de cada novo conteúdo que eu disponibilizar, se inscreve aqui no canal também, tá bom? Então vamos começar o vídeo e o episódio de hoje. Então vamos colocar aqui. O tema é as 3 principais demandas que qualquer consultor de CRM costuma ter. E reforçando o porquê eu estou trazendo este tema. Então, por que eu estou trazendo esse tema para você? Por que esse tema é importante para você? Como eu disse, isso vai fazer com que você acelere a sua curva de aprendizado. Ou seja, na medida que você sabe de antemão o que todos os dias as empresas costumam ter como principais desafios, você vai, obviamente, focar nesse tipo de especialização. Lembra, o mercado de CRM é muito grande. Então, não há necessidade de você aprender tudo para começar a atuar como consultor. Até porque o aprendizado, ele é permanente, ele não acaba, você vai constantemente continuar buscando se desenvolver. Aliás, isso é fundamental para que você se torne um bom consultor. Você sempre tem que ter um mindset de aprendiz. Porque se você se posicionar como uma pessoa que já sabe tudo, certamente você não vai ser um bom consultor de CRM. Não é esse o perfil
que as empresas estão buscando. As empresas estão buscando pessoas que são curiosas, pessoas que estão permanentemente aprendendo, seja na literatura, seja principalmente em casos reais. As empresas estão buscando não só um conhecimento teórico, elas estão buscando vivência, estão buscando experimentação. Então você precisa ter esse espírito de aprendiz constantemente, tá bom? Então esse é um primeiro ponto. O outro ponto você, na medida que você consegue ter clareza de quais são, de forma prévia, as principais demandas, também você construir receitas prévias. O que são receitas prévias? Sabe quando um médico ele faz um diagnóstico e a partir desse diagnóstico ele já sabe mais ou menos o que prescrever, ou seja, qual é a receita que ele precisa dar? É a mesma coisa aqui, na medida que você já pré-cria as principais indicações, cada vez que você for fazer um diagnóstico, você já sabe ali, você já tem um leque de possibilidades, de caminhos para sugerir para o seu cliente. Ou seja, fez o diagnóstico, você já sabe então qual é a melhor receita para prescrever para o seu cliente. E algo importante nesse sentido, não é porque você vai ter um leque ali de possibilidades de receitas que você vai aplicar de forma indiscriminada. Você precisa fazer, obviamente, um diagnóstico prévio aí, tá? O terceiro ponto é, a partir do momento que você tem essas receitas pré-concebidas, você também vai ter a possibilidade de ter mais agilidade para dimensionar e precificar. Ou seja, sabendo de antemão o que o mercado busca, você também vai ser capaz de desenvolver seu método de dimensionamento de proposta e de precificação mais ágil, porque o cliente ele não quer ficar esperando dias para receber uma proposta. Ele quer apresentar o seu problema, ele quer a partir dessa apresentação que você rapidamente seja capaz de fazer um diagnóstico e dar o preço para ele. Dizer, então, olha, em função disso que você está me apresentando, eu te sugiro, a princípio, esse caminho, eu vou precisar de tanto tempo para a gente fazer esse trabalho e vai custar tanto. O cliente ele quer exatamente isso. Isso vai fazer, então, com que você possa rapidamente conquistar seus primeiros clientes. Então esse é um pouco do contexto aqui do conteúdo de hoje, então é o motivo do porquê eu trouxe esse conteúdo para a gente discutir aqui hoje, tá bom? E eu quero então começar o conteúdo aqui trazendo exatamente qual então é a principal demanda que acontece historicamente, inclusive, já há muito tempo, eu trabalho nessa área há muitos anos e desde sempre, né? Essa é normalmente a principal demanda que as empresas colocam, que é uma demanda ligada à tecnologia. O que é essa demanda ligada à tecnologia? Ou seja, o que os clientes eles estão buscando do ponto de vista de tecnologia? O primeiro ponto que eles estão buscando é ajudá-los a escolher as ferramentas mais adequadas. Ou seja, normalmente, um primeiro ponto aqui, o cliente ele precisa que alguém que tenha mais experiência, mais conhecimento, possa indicar em função dos seus desafios, em função da sua realidade, quais ferramentas ele precisa usar, de quais fabricantes, o que vai fazer mais sentido para ele. Então, normalmente, esse é um primeiro ponto que é super demandado. E, especialmente hoje, já que a gente está falando do ano 2021, que essa profissão vai bombar, no ano 2021, já era assim, mas cada dia surgem novas ferramentas, existe uma oferta muito grande de ferramentas. Existe uma oferta muito grande de ferramentas. Ou seja, existem ferramentas locais, ou seja, aí do Brasil, existem ferramentas de fora, e quase que todo o tempo aí aparecem ou surge um novo CRM. Então, por um lado, isso é bom porque o cliente vai ter à sua disposição
várias possibilidades para poder escolher. Mas, por um outro lado, para aquele cliente que não conhece dessas ferramentas, não tem um conhecimento também prévio de CRM, ele acaba ficando confuso, porque ele vai ter dificuldade de escolher o que vai fazer mais sentido, tá? Então, o primeiro ponto que você, que ainda também está desenvolvendo essa habilidade ligada a CRM, precisa saber é: existem ferramentas que são de fabricantes aí do Brasil, existem vários, tá? Posso citar algumas delas aqui, como RD Station, tem o RD Station CRM, o Plumes, tem o Mosquite CRM, tem Nectar CRM, quer dizer, tem uma oferta muito grande de ferramentas que são boas, que vão atender um certo contexto, e aí é uma questão de saber, baseado na realidade do cliente, no que ele precisa, o que vai fazer mais sentido, tá? E também existem ferramentas globais, eu chamo assim de ferramentas locais e ferramentas de classe mundial, que são as ferramentas que são desenvolvidas por fabricantes de fora, aí do Brasil, e que são comercializados no mundo todo. Então, só para depois ficar mais fácil no resumo da aula para vocês, ou do vídeo aqui, do episódio, ferramentas locais, vou colocar alguns exemplos aqui. Então, RD Station, Nectar CRM, Mosquite CRM, enfim, tem várias outras, depois vocês podem facilmente pesquisar. E ferramentas globais, você tem Zorro CRM, você tem Salesforce, você tem Microsoft Dynamics, você tem Pipedrive, quer dizer, tem várias outras também aqui, só para trazer alguns exemplos para vocês, tá? E da mesma maneira, tanto para fabricantes locais como para fabricantes globais, existem ferramentas que são pagas, ou seja, que você necessariamente precisa pagar para usar, o seu cliente vai precisar pagar, fazer um licenciamento para começar a usar. Existem ferramentas gratuitas. Boa parte desses fabricantes, inclusive alguns dos que eu citei aqui, eles têm versões gratuitas e têm versões pagas. Então, você como consultor precisa ter a habilidade de recomendar o que vai fazer mais sentido, inclusive, se for o caso, até sugerir que ele utilize, se for o caso, comece utilizando, dependendo da realidade dele, uma ferramenta que seja gratuita, pelo menos no início, porque isso vai fazer com que ele já comece a usar CRM sem necessariamente fazer esse desembolso. Isso vai diminuir a barreira de entrada desse cliente, dessa empresa, em relação a esse contexto de CRM, tá? Um outro ponto importante saber é que quando a gente fala de CRM, vou colocar aqui, CRM, eu até comentei sobre isso no episódio anterior, você tem o aspecto ligado à automação de força de venda, você tem o aspecto ligado à automação de marketing e você tem o aspecto ligado a atendimento. Então, do ponto de vista de ferramenta, normalmente você vai encontrar ferramentas que vão cuidar da automação de força de vendas, ferramentas que vão cuidar da automação de marketing e ferramentas que vão cuidar do atendimento. Tal como, dependendo de alguns fabricantes, eles vão ser capazes de gerenciar todos esses três pilares que eu comentei agora, numa única suíte. Quer dizer, numa única suíte de aplicação, você vai ter a possibilidade de gerenciar esses três contextos, né? Mas não são todos os fabricantes, isso também você precisa saber qual é o fabricante então que é capaz de entregar ou sustentar todos esses três pilares, tá? Então isso é um ponto importante para você saber. O que é automação de força de vendas? A automação de força de vendas vai desde o gerenciamento de atividades, ou seja, saber desde o princípio, do cadastro dos clientes, dos leads, as atividades que eu preciso executar em relação a esses clientes, esses leads, como follow-up, visita, tarefas, a partir do momento que eu crio oportunidades de negócio, ou que eu qualifico o lead, eu tenho ali oportunidades, e essas oportunidades elas vão ser guiadas num funil de vendas. Então, algo que é muito comum em CRM é eu gerenciar um funil de vendas, que ele vai contemplar as principais etapas ou fases de um processo de vendas. Então, tudo isso diz respeito à automação
de força de vendas. Só para ficar mais claro para depois quem quiser o resumo do episódio aqui, então vou citar alguns exemplos. Gerenciamento de atividades, leads, oportunidades, que mais? Eu tenho funil de vendas, eu tenho também automação de processos, isso é bem importante. Hoje em dia eu não consigo ver um CRM que não funcione com automação de processo, ou seja, o CRM que é capaz de desempenhar ou executar atividades que não precisam ficar na mão das pessoas, né? Atividades, isso faz com que o processo seja mais fluido e menos burocrático, tá bom? Então isso aqui são alguns exemplos da automação de força de vendas. Automação de marketing é principalmente voltada àquela etapa anterior a vendas, voltada, por exemplo, geração de demanda. Então aqui eu tenho gestão de campanhas, envio de e-mails, tá? Eu tenho aqui nutrição de leads, tá? Então, aqui, normalmente, as três principais funções aí da automação de marketing. Do ponto de vista de atendimento, cuidar de toda a experiência daquelas empresas que já são clientes, ou seja, enquanto que eu faço a automação de marketing para gerar demanda, depois eu passo para uma jornada de vendas, onde eu sou capaz então de converter aquela demanda em negócio efetivo, e depois eu preciso cuidar do bom atendimento e da experiência daquele cliente. Eu faço isso, eu tenho ferramentas para fazer isso, para cuidar, por exemplo, fazer a gestão de chamados, ou um outro termo, tickets, né, de atendimento, que é, por exemplo, quando você liga para uma empresa demandando algum serviço, alguma orientação, você liga, sei lá, para a operadora de telefonia, para o banco, é aberto um protocolo, ou seja, um chamado, um ticket. Então, eu preciso ser capaz de gerenciar todas essas demandas, ter o histórico daquele cliente, tudo que ele transaciona do ponto de vista de atendimento, para eu ser capaz de prestar um bom serviço, um bom atendimento para esse cliente, tá? Então, quando a gente fala de CRM, a gente tem principalmente ferramentas que vão cuidar desses três principais pilares. Além disso, quando a gente fala também nessa perspectiva de tecnologia, além dessas ferramentas que existem ligadas a esses três pilares, eu também tenho o aspecto dos complementos, né? Eu tenho os softwares que vão ter vários recursos, como eu mencionei anteriormente, e eu tenho complementos que, digamos assim, eles vão turbinar ou trazer mais recursos para essas ferramentas, tá? Por exemplo, quando a gente fala de vendas, um recurso que eu gosto muito, principalmente para quem está prospectando clientes no LinkedIn, você tem a ideia lá no LinkedIn de buscar, de segmentar, de filtrar os contatos, ou seja, as pessoas que você quer abordar. E aí um trabalho que você precisa fazer, a partir do momento que você encontra essas pessoas, ou esses potenciais clientes, esses leads, você precisa trazer essas pessoas para o seu CRM, né? Ou para o CRM do seu cliente, no caso. E aí, um complemento que é bastante utilizado é o complemento que justamente faz essa ponte do LinkedIn com a ferramenta de CRM. Então, isso é chamado de complemento ou plugin, tá? Então, esse é um exemplo, o plugin... Deixa eu escrever aqui. Integração com LinkedIn. Tá? Mas existem vários outros complementos, vários outros plugins que vão, como eu falei, turbinar as funções ou as funcionalidades do CRM. E isso está embarcado aqui nesse primeiro demanda aqui ligado à tecnologia. Tá? Um outro aspecto ligado à tecnologia também é o aspecto ligado à personalização e adequação. O que é isso? Quando a empresa ela escolhe um CRM ou ela contrata um CRM, não significa que aquele CRM ele já vem totalmente pronto para a empresa começar a usar e já ter os melhores resultados para ela, porque é necessário minimamente configurar aquele CRM para que ele funcione levando em consideração o processo da empresa,
como a empresa opera no dia a dia e até as adequações que vão tornar o CRM, digamos assim, mais fluido. Quer dizer, o próprio exemplo da automação é um tipo de adequação ou de personalização que é feita, tá? Então, isso também está ligado ao aspecto de tecnologia, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Só para não passar sem exemplo, um tipo de personalização, por exemplo, quando você contrata um CRM de classe global, tipo, você contratou sei lá, um Zorro, que é um fabricante indiano, ou o Salesforce, ele não vem necessariamente já com o campo CNPJ, porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos não existe o CNPJ, a empresa não tem essa identificação, é um outro tipo de identificação. Aí no Brasil nós temos o campo CNPJ, tá? Então, esse é um tipo de personalização, acrescentar campo, mudar nomenclatura, personalizar a tela, fazer, como eu falei, as automações. Então tudo isso diz respeito à personalização. Então vou colocar aqui, acrescentar campos, mudar nomenclatura, criar, por exemplo, módulos que eventualmente não estão presentes lá no CRM, enfim, isso tudo diz respeito à personalização ou adequação. Isso faz com que o CRM ele fique aderente ao processo da empresa. E por fim aqui, ligado a esse aspecto de tecnologia, nós temos também integrações. Tá? Integrações, por exemplo, eu tenho o CRM e preciso fazer com que esse CRM ele converse com um outro sistema meu, como um RP. Né? A empresa tem lá o RP, que é aquele sistema que controla, por exemplo, o aspecto tributário, de estoque, fiscal, que faz emissão de nota fiscal, e eu preciso fazer com que o CRM seja capaz de ler as informações, o CRM mandar informações para o CRM, ou mesmo ler informações do RP. Então isso é integração, e normalmente as empresas buscam também esse tipo de trabalho ou geram esse tipo de demanda. Agora, eu falei isso no primeiro episódio e vou repetir aqui. Por exemplo, esse aspecto mais técnico de personalizar, de integrar, não significa que você, como um consultor estratégico de CRM, que seja você que vai fazer isso. Você vai atuar principalmente, você que está entrando agora, você vai atuar no desenho do processo, no apoio à escolha da ferramenta. Você precisa saber o que o CRM é capaz de fazer ou buscar esse conhecimento, mas a implementação disso, existem empresas especializadas, existem profissionais também especializados. Você até pode, por uma demanda mais simples, uma demanda mais rápida, um projeto menor, você pode até atuar numa configuração inicial. Isso pode, obviamente, ser um diferencial. Agora, via de regra, se você for atuar em projetos maiores, você vai, obviamente, ser responsável por acompanhar ou ajudar o cliente a acompanhar a implementação, tá? Dependendo do escopo do que ele está te contratando, tá? Eu queria lembrar, eu falei sobre escolha de CRM, que é um aspecto bastante importante, que tem eu gravei no ano passado uma aula sobre isso, como escolher, existe método, existe técnica para isso, e isso, se eu não me engano, tá aberto no meu canal do YouTube, é a aula 003. Lá eu falo exatamente de qual é o passo a passo para a empresa, e você como consultor, você pode inclusive usar esse passo a passo para guiar aí a empresa, ajudar a empresa a fazer a melhor escolha. Por exemplo, lá nesse passo a passo você tem desde da formação do comitê, ou seja, do grupo de trabalho que vai estar envolvido em montar a estratégia, em aprovar os processos, em identificar e estabelecer de forma muito clara as metas, os objetivos, determinar qual que é o orçamento, ou seja, qual que é o budget, quanto que a empresa vai estar disposta a investir. Então tudo isso está lá nessa aula, inclusive lá eu até dou um exemplo de uma matriz de requisito, que isso é algo importante. Não adianta você ir para o mercado buscando por uma ferramenta de CRM sem saber de forma prévia quais são os recursos que a empresa precisa ter, quais são os requisitos que ela tem para aquele projeto. Então eu mostro tudo isso lá.
eu recomendo que você também assista a aula 003, tem bastante informação lá para você também, tá certo? Então vamos avançar um pouquinho aqui. Eu queria, antes de ir para a segunda demanda mais comum ligado a CRM, colocar aqui alguns pontos de atenção em relação à tecnologia. Então, pontos de atenção. Primeiro deles, é vital você começar a atuar no aspecto, ou propor ferramenta, você sugerir os complementos que eu falei, atuar mesmo nas personalizações, você só fazer isso, só ir para essa etapa ou para essas etapas, depois que você entendeu de forma muito clara qual é o contexto, qual é o momento atual da empresa, qual que é o cenário, o que ela está buscando com o CRM. Porque eu já vi assim, empresas assim, Alex, me ajuda aqui com o CRM, eu estou contratando um CRM, vê o que você acha, CRM é bom? Como que eu vou falar que o CRM é bom para ela? Eu posso falar assim, olha, esse CRM atende várias empresas, eu posso mostrar, eu posso dar exemplos dele funcionando bem em outras empresas, mas eu não sei se aquele CRM vai ser melhor para a empresa se eu não conheço de forma antecipada o que ela pretende com o CRM. Ela quer usar CRM para organizar o funil de vendas dela. Só isso, eu não quero automação de marketing, ou eu quero organizar meu processo de vendas, mas com essa particularidade aqui, eu quero que ele se comporte dessa forma. Então pode ser que aquele CRM que tinha pensado inicialmente já não funcione tão bem, eu preciso indicar um outro. Então, assim, é vital eu ter de forma antecipada o objetivo, preferencialmente onde ela quer chegar com o CRM, porque assim, como eu falava assim, eu já vi várias empresas começando uma demanda de CRM ou de ferramenta sem ter, muitas vezes, clareza do que ela pretende com o CRM. E você, como consultor de CRM, é responsabilidade sua, se você identificou que ela não tem clareza do objetivo, mostrar que o primeiro passo é ela estabelecer de forma clara quais são os objetivos. E você pode ajudar nisso. Isso já pode ser uma demanda inicial, onde você vai ajudar a empresa, então, a especificar quais são os objetivos dela, o que ela vai conseguir conquistar a partir da implementação de uma estratégia de CRM. Então, o primeiro ponto aí é entender o cenário atual da empresa e seus objetivos. Tá? Outro ponto vital, não adianta ter CRM sem ter processo, não adianta você já escolher um CRM sem antes você ter clareza de como vai funcionar o processo da empresa, seja um processo de venda, de atendimento, de marketing. Então, é fundamental para que o seu trabalho de consultor funcione, a indicação de ferramenta que eventualmente você for fazer, se esse for o escopo, você tenha clareza, então, do processo. Então, ter clareza dos processos. O que eu quero dizer aqui, falando de processo nesse pilar de tecnologia, você só vai conseguir fazer uma escolha acertada de tecnologia se você tiver clareza de forma prévia em relação aos processos da empresa. Tá? Outro ponto, como existem várias opções, uma oferta muito grande, você ser capaz de avaliar bem os fornecedores. Avaliar bem os fornecedores. E aí como você pode fazer isso? Você pode pedir indicação de cliente, ou seja, clientes que estão usando aquela ferramenta. Você pode fazer teste, ou seja, as ferramentas, os fabricantes disponibilizam aqueles chamados trials que você utiliza durante algum período, caso você ainda não conheça a ferramenta. É possível fazer POC, prova de conceito, ou seja, você apresenta um desafio para o fabricante e ele vai te mostrar como a ferramenta funciona de forma prática para suportar aqueles desafios. Então, ponto importante, você precisa avaliar bem os fornecedores para lá na frente você não, ou o seu cliente ter uma frustração em relação ao funcionamento daquela ferramenta, tá? Quarto ponto e importante, você que vai tá atuando com consultoria, e nesse aspecto técnico, você precisa, se eventualmente a tua interlocução dentro da empresa, o seu cliente, você está falando com o diretor de uma área de negócio, com o dono da empresa, você
precisa também trazer para a mesa as pessoas de tecnologia, as pessoas da área de TI. Porque assim, eu já vi muitas vezes, e até já passei por isso, onde em alguns momentos a gente negligenciou trazer esses profissionais para o processo, o profissional de TI acabar virando um inimigo seu. Ele vai, ao invés de jogar junto para implantar a estratégia de CRM, implantar a tecnologia, ele vai muitas vezes jogar contra porque simplesmente ele não foi envolvido. Eu já vi isso acontecendo demais, porque às vezes até por birra mesmo, então não adianta mascarar isso, isso acontece, porque ele falou, pô, não me envolveram no início, por que eu vou facilitar agora? Eu já vi isso muito, então você precisa, mesmo que o dono da empresa, você começou a conversar com ele, o dono não trouxe, você precisa mostrar, inclusive, pro seu contato da área de negócio, a importância de trazer a pessoa de TI, porque você cria naturalmente um engajamento para a coisa funcionar melhor. Então, o outro ponto é envolver TI, a área de tecnologia da empresa. Tá? E o outro ponto, por fim aqui, desenvolver relacionamento com representantes de tecnologia. Ou seja, na medida que você se aproxima também dos representantes que vendem essas tecnologias, você vai ter mais agilidade, por exemplo, para apresentar uma resposta, uma demanda do cliente, porque às vezes ele pontuou uma demanda que você não sabe se vai precisar recorrer ao representante ou mesmo fabricante. Então, se você desenvolve esse relacionamento, você vai ter essas informações muito mais rápido, tá? Então, é fundamental que você tenha essa capacidade também de ampliar seu network com os representantes dessas ferramentas de tecnologia, tá bom? Então, a gente cobriu aqui a primeira demanda mais comum e que acontece de uma maneira muito forte ligada a CRM, que é todo esse aspecto de tecnologia, tá bom? Então vamos avançar aqui para a segunda principal demanda. Eu já citei ela anteriormente, agora a gente vai se aprofundar um pouquinho, que são processos. O que eu quero dizer com relação a essa demanda ligada a processos? Meu teclado está caindo aqui. Essa demanda ligada a processos, né? Por incrível que pareça, empresas não só de porte pequeno, mas empresas de médio, e eu já vi também empresas de grande porte, empresas funcionando em um departamento ou outro, sem processos de forma clara, definidos, né? O que é um processo? O processo é um guia, um mapa com um passo a passo, um roteiro, de atividades que precisam ser executadas para um determinado contexto, para que um determinado objetivo seja atingido. Então, quando uma empresa não tem processo, ela trabalha muitas vezes de uma maneira completamente ineficiente, desorganizada, porque o processo ele atua justamente nisso, né? Ele padroniza, harmoniza a atuação e em cima de etapas e atividades que foram comprovadas que funcionam ali. Então eu vou executar de forma organizada essas etapas e essas atividades. Então é o que eu falei anteriormente, não adianta eu querer implantar um CRM para um cliente se antes eu não ajudei esse cliente, caso ele não tenha, a implantar ou definir seus processos, tá? Então você vai fazer um desserviço quando você coloca uma ferramenta de CRM sem antes construir o processo. Então, processo é algo que você precisa cuidar e, inclusive, de maneira prévia, caso o cliente ainda não tenha isso claro. Então, quando você é convidado para um projeto de consultoria, a primeira coisa que você precisa pensar no seu diagnóstico é identificar qual é o processo atual. Mesmo que não exista uma formalização, e isso é muito comum, não existe, porque assim, tem empresas que têm documentado, olha, para executar para essa atividade aqui eu tenho esse processo, e isso está documentado, está em papel. Outras empresas, elas até estão orientadas num método organizado, mas isso não está documentado, e aí você quando está entrando precisa entender qual é esse processo, mesmo que ele não esteja documentado. Em outros casos, a empresa, cada um está trabalhando de um jeito. Então, por exemplo, numa área de vendas, cada vendedor trabalhando da sua maneira. E isso é terrível, porque quando você não tem essa padronização,
você não consegue ter, por exemplo, previsibilidade, porque cada um está atuando de um jeito, você pode até ter um objetivo, mas o processo, a falta do processo não garante necessariamente que aquele objetivo vai ser alcançado de uma maneira fácil, tá bom? Então isso é importante, e isso a importância dos processos. Então, papel do processo é o que organiza, é o mapa, meu teclado tá terrível, é o mapa para se chegar ao destino, harmoniza a atuação da equipe, ok? Eu já falei que organiza, e é isso. Então, beleza. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um processo, já que a gente traz o contexto aqui de B2B, processo de vendas B2B. Então, qual normalmente as principais etapas de um processo de vendas em B2B? Então, a venda ela não acontece assim, num passe de mágica. Eu preciso executar algumas atividades em etapas para que eu consiga vender com eficiência e agilidade e resultado. Então, por exemplo, primeira etapa, eu preciso prospectar. Ou seja, eu preciso ter demanda e a prospecção é o que gera essa demanda. Eu vou buscar aqueles clientes que têm o perfil para eu poder vender. Depois, eu preciso qualificar essa demanda. Então, prospectei, eu trouxe empresas, eu tenho uma lista, eu preciso então falar com essas empresas e qualificar para saber o que vai virar oportunidade ou não. Qualifiquei, depois eu preciso negociar. Então, é todo o processo onde anteriormente eu vou apresentar, vou precificar, dimensionar, e depois eu vou negociar, depois fechar, e depois eu tenho etapa de pós-vendas. E dentro disso eu tenho uma série de atividades que vão precisar ser executadas. E uma vez que eu consigo ajudar meu cliente a estabelecer esse roteiro, essas etapas, essas atividades que precisam ser executadas, eu consigo, de uma forma muito mais clara, implantar o CRM, ou ajudar a implantar o CRM, definir a estratégia. Então é fundamental que a empresa ela tenha processos, tá? Então, inclusive de maneira prévia, você precisa pensar nisso antes mesmo de pensar em sistemas, tá bom? E vamos então avançar aqui para o terceiro e última principal demanda aqui desse episódio de hoje, que está ligada a pessoas e desempenho. O que é isso? Então, por exemplo, pessoas, a gente trabalha muito no contexto do engajamento, tá? Engajamento e capacitação. Quando a gente pensa em CRM, e uma das grandes reclamações de empresas que até já estão utilizando o CRM, por exemplo, numa área de vendas, é uma reclamação ligada à baixa adesão dos vendedores em relação ao uso da ferramenta, ao uso do sistema. Porque a queixa mais comum é o seguinte, meus vendedores, eles não querem usar CRM, eles não gostam de CRM. E aí eu pergunto para você acha mesmo que vendedor não gosta de usar CRM? O que acontece é o seguinte, é uma realidade muitos vendedores detestarem CRM. Mas isso acontece para aquele CRM que não foi, ou aquela estratégia que não foi posta da maneira correta. Porque não se pensou em como engajar desde o início, desde lá da escolha do CRM, a equipe. Inclusive, assim, até eu recomendo que a equipe, ou representantes da equipe, eles participem até da escolha do CRM, porque isso aumenta o engajamento. Então, por exemplo, quando a gente fala nesse aspecto do engajamento, um ponto importante é o usuário ou os vendedores, nesse exemplo aqui que eu estou trazendo, que é o CRM aplicado a uma área de vendas, ele precisa entender o porquê. Por que o CRM está entrando na empresa? Qual que é o propósito daquilo? Se ele não tem o porquê,
a coisa é muito difícil, porque falta significado para ele atuar. Ele vai ver aquilo como algo burocrático, simplesmente tarefas que ele precisa executar. E aí ele vai detestar mesmo. Tá? Então, quando não se tem um porquê, ele não se cria um engajamento. Tá? Um outro ponto importante ligado a essa questão do engajamento é o que eu ganho. Ou seja, entendi o porquê. Aquilo vai, por exemplo, tornar o processo mais eficiente, vai fazer com que a empresa, de uma maneira geral, tenha mais controle também desse processo. Agora, o que eu ganho, eu como vendedor, ganho em usar um CRM? Então, você precisa mostrar e ajudar seu cliente a mostrar esses benefícios para os vendedores. E, por exemplo, vou dar um exemplo de alguns benefícios aqui. Por exemplo, o próprio vendedor atuar de uma maneira mais leve, mais fácil, a rotina dele ser uma rotina mais fácil, um dia a dia mais leve. Eu tenho casos assim, onde eu já vi empresas que os vendedores, eles usavam um CRM, a empresa colocou um CRM, mas foi um CRM super mal configurado, e era um CRM também que não era muito bom, e os vendedores, eles tinham o dia todo visitando o cliente, e quando chegava em casa ele ainda tinha que investir várias horas ali alimentando o CRM. Então o CRM era o terror para ele não gostava, era terrível, ele não queria ver CRM na frente dele. Mas por quê? Porque não foi adequado ao perfil do vendedor, e também ele não via ganho, ele só entendia que o CRM era algo para tomar tempo dele, tá bom? Então isso é um aspecto importante ligado ao engajamento. E um outro aspecto ligado à capacitação não adianta eu mostrar os benefícios, dar o significado em relação ao porquê, sem eu capacitar o time, sem capacitar aquelas pessoas. Elas precisam serem capazes de executar de uma maneira fácil as atividades dentro do CRM. Isso só acontece com capacitação. Né? Mas eu diria que principalmente você ajudando o seu cliente aí, trabalhando no aspecto do porquê e do que ele ganha, quais são os benefícios, já é um grande passo aí em relação ao processo ligado a pessoas e desempenho. Tá? Então isso a gente está falando de pessoas, vou colocar aqui só para organizar o pensamento e depois facilitar o resumo aí para vocês. E o outro aspecto aqui é desempenho. E aí quando fala desempenho, normalmente quando a gente tem uma estratégia de CRM e algo que precisa ser contemplado nessa estratégia, e depois quando o CRM é implantado, nos indicadores de desempenho. Ou seja, o que são os indicadores de desempenho? Os KPIs, quer dizer, aqueles indicadores, aquelas métricas que vão indicar se a empresa está no caminho ou não dos seus objetivos, ou daqueles objetivos que eu mencionei no início, aqueles objetivos que foram traçados. Então são indicadores vitais. E aí o papel do consultor é ajudar o seu cliente, sugerindo e construindo junto com ele exatamente esses indicadores que vão fazer sentido serem monitorados. Não significa criar um painel ou sugerir 200 indicadores, sugerir o que é vital. Não adianta ele ter um painel lá com um cockpit com 200 indicadores se ele só vai olhar 2, 3 indicadores. Então, o papel do consultor é sugerir, construir junto com o seu cliente os indicadores que vão ajudar o seu cliente a monitorar e ele rapidamente tomar a decisão no dia a dia, a partir daquelas informações. Então, por exemplo, indicadores aqui vitais ligados a vendas. Eu posso ter indicadores ligados a vendas, indicadores ligados a atendimento, por exemplo, tá? Então, vendas, eu vou dar só aqui alguns exemplos para tangibilizar o que eu estou falando. Então, em vendas a gente pode ter, por exemplo, volume de leads, ciclo médio de vendas, ou seja, qual é o prazo médio para uma venda acontecer, desde o momento que o lead entra até o fechamento, tá? Taxa de conversão, ou seja, daquele volume de leads que entrou, qual o percentual
de fechamento que eu tive, por exemplo. E taxa de conversão é não só olhar o total, ou seja, desde o lead entrando, mas eu posso olhar a taxa de conversão fase a fase, tá? Motivos de perda, né? Por que o time de vendas, por exemplo, tá perdendo o negócio? Isso é super importante, porque isso pode guiar uma adequação ao processo, pode sugerir uma modificação para aumentar ou diminuir, na verdade, os motivos de perda, tá? Indicadores ligados a atendimento. Então, por exemplo, quais são as principais demandas, qual é o tempo médio de atendimento, o TMA, volume de demandas, volume de demandas por tipo, enfim, são indicadores ligados a esse contexto de atendimento. Então, pessoal, o que eu queria trazer assim para esse episódio de hoje é exatamente mostrar para vocês, baseado principalmente nessa minha experiência de vários anos, e o que acontece hoje no mercado. Então você já sabe de antemão que normalmente as principais demandas ligadas à consultoria de CRM estão ligadas a essas três principais demandas, que são tecnologia, e aí todo o contexto que eu falei anteriormente, por exemplo, a questão de escolher tecnologia, como personalizar as ferramentas, como adequar essas ferramentas ao processo, como cuidar dessas integrações que precisam acontecer muitas vezes com essas ferramentas, processos, que é algo fundamental. Não adianta a empresa pensar em tecnologia sem antes ela ter clareza do processo, seja um processo de vendas ou atendimento, e por fim, o aspecto ligado a pessoas e desempenho, onde eu mencionei anteriormente. Tá? Então isso é fundamental para que você comece a acelerar a sua curva de aprendizado no que diz respeito à atuação em consultoria de CRM, porque você já sabe que aqui muitas vezes é onde você vai precisar inicialmente dedicar mais energia de investimento de tempo para se capacitar, ou seja, buscar informação principalmente ligado a essas três principais demandas. Então esse é o conteúdo para hoje do episódio número 2, lembrando que na próxima terça-feira tem mais um episódio número 3, onde eu vou trazer um outro conteúdo com o objetivo de permitir que você vá do 0 a 20 mil reais por mês com apenas 3 clientes de consultoria. É isso aí, espero que você tenha gostado, e só lembrando, esses conteúdos estão sendo criados também muito baseado no feedback das próprias pessoas que estão acompanhando. Então, eu sugiro que você deixe aqui um comentário também nesse vídeo, dizendo não só o que você achou, mas o que você gostaria que eu trouxesse como próximos assuntos, como próximos temas. Você pode fazer isso aqui no YouTube, eu costumo ler aqui também, e lá no meu Instagram, você pode se comunicar direto comigo lá. É isso aí, te vejo no próximo episódio. Um grande abraço!